Vamos lá, gente. Guerreiros, prometo tentar ser um pouquinho mais curto, embora aquilo que a gente vai tratar aqui, agora a gente vai entrar num terreno um pouquinho mais espinhoso, tá? E eu quero fazer uma sugestão para vocês. Você está vendo aí, bom, pode colocar aí o primeiro slide. Então, de novo, você vê a minha família, agora uma outra foto aí, tá? Pode voltar lá, deixa lá. Pelo menos a beleza da minha esposa, da minha filha, compensam a foto, tá? Mas, de novo, aí, se você não anotou, de repente você chegou depois, quiser adicionar redes sociais aí, e-mail e tal, você pode, né, o Twitter ali, geralmente eu gosto de postar versículo, coisas assim, dá para ajudar aí algumas pessoas, pode fazer story, pode fazer o que você quiser que a gente segue. Mas a ideia é servir vocês de alguma maneira, tá bom? Mas, agora você pode passar. Nós vamos entrar num assunto que eu acho que poucas pessoas gostam. E eu quero te incentivar a fazer o que eu estou vendo algumas pessoas fazendo. Anote. Uma pesquisa da 3M uma vez mostrou que quando você está numa palestra, numa aula, você consegue guardar no máximo 8% do que você ouve se você não anotar. Mas isso pode expandir até 69% se você anotar. Então tenha o costume de fazer anotação, seja no celular, numa folha de papel, nos sermões que você escuta. Isso vai ajudar você a guardar mais daquilo que você está ouvindo, tá? Eu vou tentar lidar com esses dois assuntos no pouco tempo que eu tenho. Seu pastor me falou que eu tenho até 00:30, se eu entendi bem, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa para começar esse tempo aqui, que é a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. O que é uma igreja local? A palavra, ela tem uma origem aí e uma conotação cristã, tá? Não existe isso fora do cristianismo. O Novo Testamento ele vai relatar que uma igreja local é um corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que elas foram salvas apenas pela graça de Deus, para a glória de Deus, por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, é um ajuntamento de pessoas comprometidas com Cristo em determinada área, e isso constitui uma igreja local. O Novo Testamento ele vai falar em pouquíssimas passagens sobre a igreja no sentido universal, ou seja, todos os crentes em todos os lugares do mundo, tá? Isso é o que a gente chama de igreja universal, não é aquele negócio lá que você vê por aí, não, na TV, essas coisas. Não, igreja universal do nosso Deus é onde todos os crentes estão no mundo. Essa é a igreja universal de Deus, tá? E o Novo Testamento fala pouquíssimas vezes dessa igreja. Na sua vasta maioria, mais de 95% das vezes que o Novo Testamento fala de igreja, ele está falando de igreja como um corpo de pessoas num determinado local. Pessoas ativas, pessoas que estão comprometidas com Cristo e com umas com as outras. É um corpo do qual alguém pode ser inserido ou pode ser excluído. É interessante notar que em Atos e nas cartas de Paulo não tem nenhuma evidência de que aquelas igrejas do Novo Testamento tinham como seus membros pessoas que não eram crentes. Quer ver? Olha só, Paulo vai se dirigir aos santos em várias passagens. Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:2, 2 Coríntios 1:1, Efésios 1:1, Filipenses 1, Colossenses 1:2. Lá não tinha gente que era membro da igreja que não era crente, era todo mundo salvo. Portanto, eu creio que seja seguro dizer que a igreja é o corpo de Cristo, é o ajuntamento local de cristãos comprometidos com Cristo e uns com os outros. Isso é uma igreja local. Ficou claro? Vamos lá. Segunda coisa.
O conceito de membresia, a ideia de membresia, é algo bíblico ou isso é invenção humana? Invenção dos batistas, dos presbiterianos, é invenção ou isso é bíblico? As igrejas do Novo Testamento, elas guardavam listas de pessoas, de como as viúvas eram sustentadas pelas igrejas, 1 Timóteo 5, ou de uma assembleia em Atos 1,15, ou daqueles que foram batizados em Atos 2,41, ou de algumas votações que eram feitas, Atos 6, Atos 14, ou relatos de disciplina bíblica, 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 2, ou presbíteros, Hebreus 13. Essas passagens do Novo Testamento, elas sugerem que as igrejas de fato possuíam alguma forma de identificar os seus membros, como a gente vê em Atos 2. Elas sabiam quem pertencia à igreja e quem não pertencia à membresia. Tinha um homem na igreja de Corinto, talvez vocês conheçam a história, né? Ele estava vivendo em imoralidade, lá, 1 Coríntios 5:1. Paulo vai exortar a membresia da igreja que excluísse esse homem da membresia. Agora, como é que você vai excluir alguém que não faz parte da igreja, que não é membro da igreja? Você não tem como excluir formalmente alguém que não foi formalmente incluído na igreja. E tudo leva a crer que Paulo volta a falar desse homem. A expressão lá em 2 Coríntios 2 é sofrer a punição pela maioria. Pô, que maioria é essa? Ele tem que estar falando de um grupo. Então só pode haver maioria se tem um grupo definido de pessoas, e nesse caso um grupo definido de membros, tá? Paulo ele se preocupava com aqueles que estavam dentro da igreja e também com os que estavam fora da igreja, porque se a igreja, os que estão dentro, reflete a glória de Deus, como a gente viu na palestra passada, aí os de fora vão ver a glória de Deus. E eu creio que ele se preocupava porque o próprio Senhor Jesus deu às igrejas a autoridade de estabelecer essa linha demarcatória da melhor forma que as igrejas podem fazer isso, né? Ao redor de si mesmas, para se distinguir do mundo. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, tá? Mas uma igreja que é bíblica e anseia por ser cada vez mais a igreja que Deus quer, ela vai admitir pessoas que professam a Jesus Cristo conforme ensinado no Novo Testamento. E isso implica em ter uma correta compreensão do que significa membresia. E tudo começa, como a gente viu na palestra passada, com comprometimento. Uma vez que a gente estabeleceu isso, a gente agora tem que lidar com a autoridade que a igreja tem. E eu quero fazer isso voltando os nossos olhos para a primeira vez que a palavra igreja aparece aí para nós. Mateus capítulo 16 é o ponto 3 que eu vou falar aí. Essa autoridade que a igreja local tem. Abra sua Bíblia comigo ou ligue a sua Bíblia em Mateus 16. Um pouco de contexto aqui, tá? Para a gente entender. No começo do capítulo, Jesus ele alerta os discípulos, os apóstolos, para não confiarem nos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Isso está no capítulo 16, dos versículos 1 a 12. Aí, Jesus pergunta no versículo 13, né? Quem que as pessoas estão dizendo que o Filho do Homem é? E depois ele pergunta no versículo 15, quem vocês dizem que eu sou? Tá vendo? As duas perguntas que Jesus faz. A gente pode afirmar que Jesus estava interessado, presta atenção na expressão que eu vou usar aqui, no que e em quem. No que é a confissão correta e em quem? Aquela pessoa que confessa, né? No confessor correto. Algo do tipo, as pessoas estão entendendo quem eu sou? Vocês estão entendendo quem eu sou? Quem que responde? Vai lá o Pedro, né? Pedro, olha o versículo 16. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí no versículo 17, Jesus afirma, né? Foi o meu Pai do céu que te revelou isso aí, Pedro.
E em seguida Jesus diz, versículos 18 e 19, né? Agora eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno, do Hades ou da morte, né, não prevalecerão, não conquistarão. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Essa passagem assusta um pouco algumas pessoas. A primeira coisa que eu preciso enfatizar, talvez isso tome um pouco mais de tempo, mas eu preciso enfatizar o seguinte: os católicos, eles argumentam que Pedro, nesse capítulo aqui, ele é absolutamente singular. Ele vê as coisas que os outros apóstolos não vê. Ele é um rabino, um mestre supremo, o que eles chamam de protopapa, né? O primeiro papa. Essa é uma conclusão um tanto difícil de se chegar, porque no capítulo 23 de Mateus, o supremo rabi, o mestre supremo, é Jesus. E a gente vê no capítulo 18 de Mateus, que é a continuação que a gente vai ver, que os discípulos, eles têm o mesmo insight, a mesma ideia que Pedro teve aqui no capítulo 16. E detalhe, Pedro continua como um discípulo o resto da vida, ele não virou um papa, ele continuou como discípulo. Agora, tem vários sentidos em que Pedro ele é o primeiro, ok? Se você olhar para Mateus capítulo 4, você vai ver que Pedro, ele é, Pedro, ele é o primeiro dos apóstolos a ser citado. Se você olhar para Mateus capítulo 10, ele é o primeiro dos apóstolos a ser citado. Ele também, se você olha lá em Atos 2, ele é o primeiro a pregar para os judeus. A impressão que dá é que Pedro ele faz literalmente isso, né? Tem aquela fileira lá dos apóstolos e Pedro faz isso. E aí ele começa a pregar. Ele é, de fato, o primeiro a fazer isso. Ele também é o primeiro a pregar para os gentios. Ele faz isso em Atos 10, quando ele prega para Cornélio. Agora, nada disso faz de Pedro o Papa. Nada sugere que isso vai ser passado para os sucessores. Mas, de fato, Pedro teve uma proeminência. Ele foi o primeiro na história a fazer isso, né? Ou seja, ele é o primeiro a experimentar certas coisas na história. Não tem nada de errado com isso. Ele que deu a resposta certa aqui em Mateus 16. Ele que compreendeu pelo Espírito quem é Jesus. E Pedro ele fala aqui pelos 12, né? Ele abre o caminho para a confissão que nós hoje damos de que Jesus é o Cristo. Então, eu sei que a briga repousa nesse ponto aqui, mas a gente tem que entender, primeira coisa aqui, quem edifica a igreja? Olha o versículo 18 do capítulo 16, volta para o capítulo 16 aí, ó. Quem que edifica a igreja? Jesus fala, eu edificarei, versículo 18, a minha igreja. É Cristo. E para responder melhor essa pergunta aí, 3 pontos a gente precisa considerar. Primeiro, quem que é a pedra? Ao responder essa pergunta, a gente tem que tomar cuidado para não cair na tradição católica, mas a gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha da gente ser anticatólico só porque a gente é protestante. Tá? Quem que é a pedra? Os católicos vão responder Pedro. O que eles falam? Bom, no grego, Pedro é Petros. E sobre essa pedra, que é Petra, eu edificarei a minha igreja. Então eles usam esse argumento para dizer que Pedro é a pedra. Os protestantes, principalmente na época da Reforma, eles costumavam responder essa pergunta com 2 respostas, né? Tu és Pedro, e sobre esta, Jesus, pedra, edificarei a minha igreja. Por quê? Porque eles achavam que o Papa era o anticristo
e aí eles queriam se distanciar o máximo possível da igreja. Era o momento que eles estavam vivendo na época, tá, gente? A gente tem que dar um desconto, eles nem sempre acertam tudo. Outros diziam o seguinte: tu és Pedro, e sobre essa confissão, Pedro, que você está fazendo, isso é a pedra, eu edificarei a minha igreja, tá? E aí os protestantes vão para 1 Pedro, para mostrar que o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra, que ele é a rocha. Agora, vamos lá, será que isso é plausível? Será que isso faz sentido? O que o contexto fala? O termo pedra nas escrituras é usado de diversas maneiras. Por exemplo, 1 Coríntios 3,10, Paulo é o construtor. Ele é o construtor lá, competente, né? Agora, na nossa passagem, quem que é o construtor? Jesus. Mesma metáfora, contextos diferentes, passagens diferentes. Em 1 Coríntios 3,11, Jesus é o alicerce da igreja, onde Paulo fala que ninguém pode lançar outro alicerce que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, em Efésios 2, os profetas e os apóstolos são o alicerce da igreja. Isso não é contradição, é só um uso diferente da palavra, da metáfora. No nosso texto, Pedro tem as chaves, ele recebe as chaves, né? Só que em Apocalipse 1 e Apocalipse 3, Jesus tem as chaves. Em João 9,5, na cura do cego de nascença, quem que é a luz do mundo? Jesus. Em Mateus 5,14, os cristãos são a luz do mundo. Nada disso é contradição, gente. É só uma forma de mostrar que a expressão ela pode ser usada de formas diferentes, dependendo do contexto. Tudo isso para mostrar que 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz que Jesus é a rocha, não elimina a possibilidade de, nesse texto de Mateus 16, Pedro ser a pedra, só porque a gente quer distanciar, né, dos católicos nessa tradição papal. Eu acredito sinceramente que se não fosse por 2000 anos de ensino herético sobre essa ideia papal da Igreja Católica Romana, se nunca tivesse havido Papa, pensa nisso, se nunca tivesse havido Papa, será que a gente teria dificuldade de entender que Pedro aqui era pedra? De que ele foi o primeiro pelo Espírito ter essa revelação? Eu acho que não, eu acho que seria muito tranquilo. Ele tem um certo destaque histórico no que diz respeito ao anúncio da salvação. Pentecostes, Cornélio, a sabedoria de Pedro lá no concílio de Jerusalém em Atos 15, mas ainda assim Pedro era um ser humano que foi repreendido por Paulo lá em Gálatas 2. Além disso, sinceramente, para mim seria um uso muito estranho da linguagem aqui, uma metáfora muito estranha de falar o seguinte: Jesus, ele é o construtor e ele é a pedra, ou seja, ele que é o construtor está construindo em cima de si mesmo. É uma metáfora estranha isso, não é muito comum, né? Então, tirando toda a tradição católica romana, a passagem parece mostrar que Pedro é a pedra. É por isso que tem esse jogo de palavras aí, Petros e Petra. Ainda que alguns queiram argumentar que não, o diálogo entre Pedro e Jesus aqui provavelmente não foi em grego, foi em aramaico. Em aramaico só tem uma palavra, Cefa. Por isso quem assistiu o filme Paixão de Cristo vai ver Jesus falando Cefas. Cefas e Cefa, Pedro e pedra, tá? Então parece que ele está falando de Pedro aqui, ok? Se eu não te convenci, tudo bem, não tem problema, porque a nossa próxima pergunta é o seguinte: a quem essa autoridade é concedida? Tudo indica nesse texto que Jesus está dando a Pedro a mesma autoridade que ele acabou de exercer. A autoridade de, enquanto na terra, fazer declarações sobre, presta atenção naquelas duas expressões, o que e quem do evangelho em nome do reino. Note bem, ele diz que ele vai construir a sua igreja sobre essa
pedra, sobre essa rocha, vou fazer um trocadilho aqui, um confessor que confessa a confissão correta. Gostou aí dos 4 Cs? Um confessor que confessa a confissão correta. A confissão, ela não pode ser separada de Pedro aqui nesse texto, nem Pedro pode ser separado dessa confissão. Então, a partir disso, Jesus dá as chaves para Pedro, que são um símbolo de autoridade, para ligar e desligar na terra tudo que foi ligado e desligado no céu. Agora, Leandro, o que é ligar e desligar? Essa aí é a dúvida. É uma forma, lembra, Mateus foi escrito para os judeus. Então é uma forma rabínica dos rabis, dos mestres da época, de interpretar e declarar a lei, respectivamente falando. Não se esqueça do que e do quem, ok? Ok? Então vamos lá. O que exatamente Moisés ensinou sobre divórcio? E que se aplica na situação deles? Precisava, no caso de Moisés, haver um julgamento sobre o caso, antes de haver a tal da carta de divórcio. Da mesma forma, Jesus está dando para Pedro e para os apóstolos a mesma autoridade. A autoridade de ficar frente a frente com um confessor, ouvir a sua confissão e declarar um julgamento oficial em nome dos céus, em relação ao Evangelho. Então, vamos lá. Ficar de frente com alguém que quer adentrar a membresia. Essa pessoa se declara cristão. Ok, você é cristão? O que é o Evangelho? Falei para o pastor que uma igreja que eu frequentei, a igreja lá do Mark Dever, nessa conversa que eu tive com um dos pastores, eles falavam assim: você é cristão? Legal. Me explique o Evangelho em 60 segundos. Não que você tem que falar certinho, né? Todos os pontos assim, não errar, mas a ideia é que em 60 segundos eles conseguem, e isso é fato, você consegue captar se a pessoa de fato entendeu alguns elementos. Lembra aqueles 4 elementos que eu pontuei? Que Deus é criador, que o ser humano nasce pecador, que Jesus Cristo é quem pode salvar e nós temos que responder ao Evangelho. Em 60 segundos dá para você pegar essa ideia. Agora, você também pega uma pessoa que fala assim: não, porque eu faço coisas boas, eu nasci num lar cristão, e eu acredito que Jesus existe, e eu sei que ele morreu na cruz, mas a pessoa não mencionou pecado, não mencionou inferno, você já começa a perceber. Aí você joga verde para ver se a pessoa continua patinando. Aí você já está percebendo que provavelmente essa pessoa foi uma pessoa que deve ter repetido uma oração quando era pequena, deve ter levantado a mão num culto e achou que por isso ela estava salva, mas nunca entendeu o Evangelho de fato. Ou aquela pessoa que declaradamente você vê que essa pessoa não confessa a Cristo mesmo. Não, eu faço boas obras e por isso eu vou para o céu. Aí você fala: você está perdida. Mas a ideia é justamente isso. Você ficar de frente para uma pessoa que está dizendo: não, eu sou cristão, ok, eu quero ouvir a sua confissão de cristão. Eu quero ter certeza de que você entendeu de fato o Evangelho. E aí, a partir disso, no caso de uma igreja, ela vai ratificar isso. Não, essa pessoa é de fato cristã, porque nós cremos que a confissão dela foi correta. A gente ouviu isso da boca dela. Então a ideia é se é ou não uma confissão correta, se é ou não um confessor verdadeiro. A autoridade das chaves é a autoridade de julgar o que e quem do Evangelho. Pensa comigo, eu vou explicar isso caso você ainda não esteja entendendo. Um juiz, tem advogado aqui? Levanta a mão, não vou falar mal de você não, só levanta a mão, ok. Um juiz, ele faz a lei? Não. Ele também não torna uma pessoa inocente ou culpada. O que o juiz faz? Ele avalia a lei, avalia a situação da pessoa e então ele pronuncia um julgamento. Ele faz isso com a posse das chaves. Mateus 16, aos apóstolos é dada as chaves, só tem eles aqui, né, na cena. Alguém mais tem a posse dessas chaves? Felizmente o texto segue, vira sua página para o capítulo 18.
Mateus capítulo 18. Onde é que Jesus coloca as chaves agora? Na mão de quem? Da igreja. Olha os versículos 15 e 16. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. É uma questão aí sobre o pecado, onde um homem, uma mulher, né, uma pessoa, ela é confrontada 1, 2 vezes, primeiro por uma pessoa, depois algumas, e essa pessoa não se arrepende, ela está impenitente. Aí no versículo 17 fala assim, bom, se não valeu essas 2 etapas aqui, conta para a igreja o que essa pessoa fez. E se essa pessoa não convencida pela pressão da igreja falar, você está errado, você precisa se arrepender, bom, então aí você vai tratar essa pessoa como uma incrédula. É isso que a ideia de gentil ou publicano significa aqui para um judeu, tá? Essa é a ideia. Você tem que tratar essa pessoa como alguém que nunca nasceu de novo. Como é que você trata alguém que nunca nasceu de novo? Você trata como irmão em Cristo? Não, você trata como alguém que nunca nasceu de novo. O que essa pessoa precisa? Do Evangelho. E aí vem, olha aí, ó, versículo 18, né? O que vocês ligarem na terra terá sido desligado no céu. Está falando da igreja aqui. E o que desligarem na terra será desligado no céu. Olha o versículo 20. Porque onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Ou seja, Jesus está falando aqui, a minha autoridade está entre aqueles que se reúnem no meu nome. Repara aqui, como batistas que somos, não tem menção de pastor ou presbítero aqui. Aqui está falando da igreja. Ou seja, a igreja é a corte final de apelação. E a ideia de 2 ou 3 reunidos aqui são aqueles que ligam e desligam. Isso não tem nada a ver com o início do culto, tá, gente? Não sei se alguém... Eu já fiz isso, tá? Então eu vou confessar aqui. Eu já falei assim, Senhor, a tua palavra fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e aqui a gente está... Não, tem nada a ver com isso, tá? Eu já cometi esse erro, então... não fui fulminado por isso, graças a Deus estou aqui, mas tem a ver com o quê? Tem a ver com o contexto dessa passagem, falando sobre disciplina, falando sobre membresia. Pelo contexto, o que a gente vê? Que a igreja local, ela tem autoridade dos céus para proteger o que e quem do evangelho. Quem e o que na terra representa os céus. Quem tem as chaves. Em outras palavras, Jesus está autorizando a igreja local a ficar frente a frente com um confessor, considerar a confissão desse confessor e proferir um julgamento oficial em nome dos céus. Essa confissão está correta? Esse confessor aí, ele é verdadeiro? Assim como Jesus fez com Pedro. E ele vai fazer mais para frente na ceia em Mateus 26. Ele vai fazer no batismo em Mateus 28. Nós somos batizados em nome de Jesus. E esses que se reúnem no nome de Jesus. Mateus 18. Então, para esclarecer aqui, caso você esteja assustado, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso, a chaves, a autoridade das chaves que a igreja local tem, não faz ninguém cristão. A igreja local não tem esse poder, mas ela tem o poder de declarar publicamente quem é cristão, através do batismo e da ceia. Deixa eu usar a ilustração que o próprio Jonathan Leeman faz, não está aqui, é no livrinho azul de membresia. Eu não sei se você está com esse livrinho aí, pois eu vou mostrar esse livro no final. É o seguinte, imagina, agora a fronteira liberou, então tá os brasileiros indo para os Estados Unidos, tudo de novo, né? Então tá lá, digamos que você foi abençoado, aí o irmão da igreja te deu uma passagem para ir para os Estados Unidos para curtir 2 semanas de férias lá. Aí você tá lá, tal, e você leva o seu passaporte, que você tem que levar o passaporte como identificação, e
você perde o seu passaporte. Ou expirou, você sem querer expirou o seu passaporte, né, perdeu a validade. O que você faz? Você vai até a embaixada, guarda essa expressão, a embaixada brasileira, e aí na embaixada brasileira você entrega o seu passaporte expirado e eles te dão um passaporte válido. A embaixada brasileira fez de você um brasileiro naquele dia? Não. Eles não têm autoridade para isso, mas eles têm autoridade para renovar o seu passaporte, declarando você para o mundo de que você é um cidadão brasileiro. Percebeu o papel da embaixada? A igreja local é a embaixada do reino de Deus na terra. Ela não faz das pessoas cristãos, mas ela concede um passaporte para essas pessoas. Publicamente ela declara para o mundo quem são os cidadãos do reino e que a verdade de Deus está no evangelho que essas pessoas professam. Percebeu o que e quem? Se um americano, por exemplo, ele vai lá nos Estados Unidos, volta para os Estados Unidos, ele vai convidado, você está lá nos Estados Unidos e você convida um americano para ir jantar com você na embaixada brasileira. O que esse americano vai ver lá? Ele vai ouvir o português, ele vai ver provavelmente pessoas vestidas de uma maneira que o brasileiro se veste, ele vai comer provavelmente uma comida brasileira, provavelmente não, ele vai ter um gosto da cultura brasileira. O que é a igreja local? A igreja local não se resume a esse prédio, embora ela se reúna aqui como a gente está reunido agora. Ela não é um prédio. Ela não é, onde a gente vem aqui uma vez por semana para ganhar uma injeção espiritual. Mas é onde a bandeira do reino está hasteada, através da ceia do Senhor, através do batismo, onde os cidadãos do reino se reúnem já que a gente está falando de embaixada, para tratar dos assuntos diplomáticos do céu, onde esses assuntos são discutidos, planejados, onde a cultura do céu é experimentada. Por isso que a igreja local não é um clube. Então, quando o incrédulo entra e senta aqui nesses bancos, por exemplo, num culto, ele vai ter um gostinho do reino de Deus. Se a pregação for bíblica, se a música for bíblica, se as orações forem bíblicas e assim por diante. Gente, pensa comigo, olha o quão fantástico é. Significa que você e o irmão da sua congregação, que está sentado aí do seu lado, representam a verdade de Deus na terra. Representam a pessoa de Deus na terra, muito mais do que qualquer departamento de filosofia ou de sociologia de todas as universidades do planeta juntos, mais do que o STF, mais do que as Nações Unidas. Você e o seu irmão que está aí sentado do seu lado, vocês representam Deus na terra, muito mais do que qualquer organização. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, as fracas para envergonhar os fortes, as desprezadas para reduzir a nada as que são. Percebeu que legal? Será que se a gente parar para pensar em tudo isso, a nossa maneira de cantar na igreja não vai mudar? Será que a gente se maravilha o suficiente com o fato de nós estarmos juntos como igreja? Será que nós oramos o suficiente pela igreja? Ou a gente reclama demais? Ou a gente negligencia demais a igreja? A gente falta toda hora, a gente não dá importância para o culto. Como é que é a nossa relação com a igreja local? Eu creio que a igreja local é essa embaixada de Deus na terra, uma embaixada cheia de cidadãos
do reino de Cristo. E por isso eu creio que a gente pode aprender 4 coisas aí, que é justamente esse número 4 que já está aí na tela. A gente não participa de igrejas como a gente faz parte de um clube. A gente se submete a uma igreja local. É claro que a gente precisa, num certo sentido, fazer parte de uma igreja. Isso é normal, tá? Porque até certo ponto é uma sociedade voluntária, onde você escolhe, né, qual igreja você quer fazer parte. Vocês aqui exerceram o seu direito de escolher essa igreja aqui para fazerem parte. Mas a gente se submete a uma igreja local porque ela nos representa. Nenhum cristão vai dizer ao mundo que representa Jesus e se batiza. Ele não faz isso sozinho. Ele fala o seguinte, aquela pergunta, né, do fariseu: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Né, como perguntaram, por exemplo, para Pedro lá em Atos 2, o que a gente precisa fazer? Aí Pedro fala assim: arrependam-se e depois sejam batizados, porque o batismo justamente representa essa entrada dessa pessoa dentro da igreja local. Apresentem-se à igreja de Jerusalém e deixem que eles afirmem essa profissão de fé que você está fazendo, essas suas credenciais sejam validadas. Ou seja, o que é membresia? É uma declaração de cidadania do reino de Cristo, é um passaporte, é uma maneira formal. Membresia é uma afirmação formal da igreja local e uma contínua supervisão dessa profissão de fé. A gente acabou de ler Mateus 18, a gente vai entrar nesse texto. Se chegar um momento onde você está começando a violar essa declaração de fé, se mostrando impenitente de algum erro que você cometeu, e você não se arrepende, você está violando a sua confissão de fé. E aí a igreja vai falar assim: opa, peraí, eu não consigo mais afirmar que você é cristão. Porque aquilo que é essencial para a fé cristã é arrependimento e você não tem, talvez você não seja nascido de novo. Então a igreja local, ela afirma, mas ela também supervisiona o cristão que se compromete a viver a vida cristã dentro dessa afirmação e da supervisão. E a gente também com isso, e aqui é uma palavra muito mais para os líderes, né? A gente deve cuidar com o número 5, o nosso a maneira com que a gente administra alguns membros dentro da igreja. Quando alguém vai se tornar membro da igreja, a igreja deve ter certeza daquilo que aquela pessoa crê, e a pessoa que está entrando tem que ter certeza daquilo que a igreja professa. Essa igreja da qual eu fui membro lá nos Estados Unidos tinha uma classe de membresia, onde a gente aprendia sobre aquilo que a igreja cria, a gente aprendia sobre o evangelho lá também, e depois a gente tinha uma entrevista com um dos pastores, um dos presbíteros da igreja. E essa conversa, ela é enriquecedora. Justamente tinha aquela pergunta lá de explicar o evangelho em 1 minuto, né? Era nessa entrevista. Ajuda, porque esse presbítero, ele começava a entender o que essa pessoa cria sobre batismo, sobre ceia, sobre o evangelho, sobre obras, sobre uma série de coisas, numa conversa de mais ou menos uns 40 minutos aí. Para ter certeza de que ambos estavam na mesma página para que aquela pessoa pudesse ser admitida. E aí depois que rolava essa entrevista, esse presbítero fazia uma espécie de um relatório, entregava para os presbíteros liam, e aí os presbíteros levavam isso para a assembleia, falando assim: olha, nós recomendamos que essa pessoa seja admitida como membro. E aí a igreja, na assembleia, admitia essa pessoa, ou não, mas eu nunca vi, enquanto eu fui membro lá, eu nunca vi alguém não ser admitido, né? Mas pode ser que de repente alguém conheça e fale assim: essa pessoa aí matou uma pessoa, não é crente, né? Pode ser que isso aconteça, mas eu espero que isso nunca tenha acontecido aqui. Se aconteceu, você me avisa quem é para eu não ficar perto, tá? Mas a membresia é uma maneira de manter uma linha, uma distinção muito clara entre a igreja e o mundo. Se você olhar a história bíblica, desde o Éden, não tinha dentro do Éden e fora do Éden?
Eles não foram expulsos do jardim? Significa que tinha uma parte de dentro, né? A Arca de Noé, não tinha aqueles que ficaram de fora e os que ficaram dentro? Os que creram e os que não creram. Pensa aí no tabernáculo, seja antes de chegar em Canaã, no deserto, ou dentro de Canaã, tinha aqueles que estavam dentro e aqueles que estavam fora. Da mesma maneira, a igreja precisa ter essa distinção clara entre os de dentro e os de fora. E Paulo vai falar isso, olha aí em 2 Coríntios 6,14. Não é um versículo que está falando sobre namoro, embora ele possa ser aplicado a isso, mas não é um versículo sobre namoro, tá? 2 Coríntios 6,14, está aí na sua tela, né? Não se põe em julgo desigual com os descrentes. Olha a pergunta de Paulo, retórica, né? Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Não tem como. A partir do momento que você aperta o interruptor, as trevas vão embora. Você aperta de novo o interruptor, as trevas voltam e a luz some. Mantenha em mente que, de acordo com Mateus 16, Mateus 18, Mateus 28, nós cristãos, a igreja, nós representamos os céus. Pense em algumas áreas da vida da igreja com essa linha, tá? Essa distinção. Por exemplo, quem que vai liderar a música aqui no domingo? Você já imaginou um não cristão liderando a música aqui? O desastre. Você imagina discipulado? Está rolando discipulado. Discipulado é seguir a Cristo e ajudar outras pessoas a seguirem a Cristo. Você imagina um não cristão ajudando um outro cristão a seguir a Cristo? Não dá, né? Ele não segue a Cristo, como é que ele vai ajudar um cristão a seguir a Cristo? Disciplina, como é que você vai disciplinar um não cristão? Ele não faz parte da família, ele não se submeteu à igreja. Por isso que a gente não pode separar, como eu falei anteriormente, né? O grupo de jovens, por exemplo, da igreja, estou pegando o grupo de jovens, no pé do grupo de jovens, né? No grupo de jovens da igreja, onde as diretrizes e as expectativas e a membresia da igreja não se aplicam. É tudo igreja. Por mais que eles se reúnam num determinado dia, mas eles são parte da igreja. Não é uma igreja isolada. Ainda que exista um programa de jovens que se reúne num determinado dia. E aí, número 6, é dentro dessa estrutura, aí o próximo ponto, de prestação de contas que cada um de nós deve edificar a nossa vida espiritual. Sim, a gente deve se submeter à estrutura de prestação de contas de uma igreja. Isso é o tal do compromisso que a gente falou antes. Só que é mais do que isso, a gente tem que se submeter às nossas amizades, às nossas agendas, o nosso amor, às nossas finanças, à nossa vida familiar. Vamos voltar às metáforas bíblicas. Se uma igreja ela for saudável, biblicamente saudável, a igreja ela vai se parecer com uma família, uma cidadania do reino. Eu vou ilustrar isso com algo que eu considero saudável no dia a dia, tá? Membresia deve ser algo mais ou menos assim. Vocês ainda não têm grupo pequeno, mas imagina um grupo pequeno de solteiros, digamos, visitando uma viúva na sexta-noite, ao invés de ir fazer farra na sexta-noite. Um grupo pequeno de, vamos lá usar as mulheres, de solteiras, que convida a esposa de um dos presbíteros a dar o estudo e aprender com ela. Um irmão mais novo na fé, dizendo a um irmão mais experiente na fé, eu não estou conseguindo ler minha Bíblia direito, você me ajuda? Um casal mais velho que vai até um casal mais novo, só para chorar com eles, por conta do 4º aborto espontâneo que eles tiveram. Um homem que exorta um marido pela maneira que ele falou errado com a esposa. Uma irmã solteira que se dispõe a ajudar uma mulher casada com filhos pequenos, indo na casa dela perto das 5 da tarde, aí quando as crianças estão pegando fogo, porque o marido ainda não chegou, porque ele está fazendo hora extra.
Membros que se encontram para orar juntos por oportunidades evangelísticas. Membros que contribuem anonimamente para cuidar de membros necessitados ou alguém que vocês conhecem, que é missionário, alguém que está ministrando para a igreja, enfim. Homens mais velhos discipulando adolescentes. Aquele pensamento de mal posso esperar para estar com a minha família da fé no domingo, no dia do Senhor. Pessoas intencionalmente tendo conversas difíceis, confessando seus pecados uns aos outros, pedindo ajuda na luta contra o pecado. Membros almoçando junto uns com os outros regularmente, orando regularmente, mandando mensagens, ligando, ou até passando na casa de uma pessoa para dar um oi, para dar um abraço. Deu para ter uma ideia? Agora vai para Atos 2. Com isso em mente, vai para Atos 2. E olha a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha o versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, generosidade. Faz sentido ou não faz sentido? Membresia. Bem rápido, foi isso que eu tinha para falar sobre membresia. Agora, rapidamente, mais rápido ainda, eu quero falar sobre disciplina com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero ver sobre disciplina, ponto 7 aí, é o que é disciplina bíblica, tá? Ou disciplina eclesiástica, de eclesia, de igreja, tá? É um assunto muito amplo para eu tratar em pouquíssimo tempo, tá? Mas eu vou dar o meu melhor para dar alguns pontos bem específicos sobre isso. A gente acabou de ler, eu não vou ler de novo, Mateus 18, de 15 a 20. Também tem um texto aqui de 1 Coríntios 5, de 1 a 13. A gente falou bastante sobre Mateus, eu quero reforçar a ideia de Jesus, de que o intuito da disciplina não é exclusão. Eu vou repetir, disciplina não significa excluir alguém, não significa exclusão. Disciplina é evitar que haja exclusão. E numa igreja biblicamente saudável, disciplina acontece, pasme, o tempo todo. Porque disciplina, na sua maioria, tem que acontecer no nível 1 lá, de irmão para irmão. E a hora que você exortou, morreu o assunto. Isso é disciplina, tá? Então, disciplina não significa exclusão, ok? Todo mundo entendeu isso, tá? Agora vamos lá para o texto de 1 Coríntios 5. Eu quero me concentrar em alguns versículos aí com vocês. 1 Coríntios 5. Eu quero ler, eu vou ler na NVI, mas você acompanha na sua versão aí, tá? Olha dos versículos 5 a 13. Presta atenção no que esse texto relata. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que não seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Não devem associar-se com os que, dizendo o irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, presta atenção, vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não tem como fazer isso.
Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus vai julgar os de fora. Então, expulsem esse perverso, aqui ele está falando do cara que estava dormindo com a madrasta, do meio de vocês. Agora, presta atenção nesse diagrama. Volta lá, obrigado pelo texto. Presta atenção nesse diagrama que eu vou colocar aí para vocês na tela. Eu acho que eu coloquei. Essa animação tá horrível, tá? Que eu escolhi aí, mas é isso aí. Essa é mais ou menos essa é a ideia do texto. O cordeiro ele foi imolado, tá? Para celebrar a festa pascal. Agora, se existe fermento na massa, e aí Paulo usa as duas expressões, né, maldade e malícia, o que vai acontecer? A imoralidade de um com a passividade de todos leva à perdição desse um, mas contamina a todos. Esse é o resultado de pecado não tratado dentro de uma igreja. Agora presta atenção. Quando você tem a massa sem fermento, e ele usa essa expressão da sinceridade e da verdade, vai haver lamentação? Vai. É triste a disciplina? É. Quando um é expulso. Mas você preserva a toda a igreja e, como a gente vê em 2 Coríntios 2, há salvação. Deu para entender a ideia de Paulo com esse texto? Vamos lá, o que é exclusão? Eu estou fazendo algo rápido, porque eu sei que eu já passei do horário, mas, gente, é extremamente importante isso, tá? O que é exclusão? É o último passo da disciplina eclesiástica, o último. E eu gosto da maneira como Jonathan Leeman coloca, presta atenção. A disciplina eclesiástica formal é o caminho adequado quando a falha de um membro em sua representação de Jesus se torna tão marcante e habitual que a igreja deixa de acreditar que ele é um cristão. Que é, no caso, o cara que estava dormindo com a madrasta. Tá? Aqui ele nem passou pelo primeiro e pelo segundo passo. A cidade de Corinto já estava sabendo, e nem os incrédulos faziam o que aquele cara estava fazendo. Ou seja, ele está impenitente, ele não está arrependido mesmo, né? Então a igreja deve então revogar a confirmação da profissão de fé dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa se batizou um dia, ou foi batizada um dia, mas essa pessoa fez isso de forma falsa. Ela professou ser cristã, mas ela não é cristã, e a igreja está retirando essa afirmação, retirando o passaporte do reino dessa pessoa ao excluir ela da comunhão. Tá? Então, de forma simples, a exclusão ou a excomunhão, ela acontece quando a igreja revoga a sua confirmação da profissão de fé da pessoa, ela retira o nome da membresia dessa pessoa e retira a pessoa da comunhão da ceia do Senhor. Tá? O que uma exclusão ou uma excomunhão não pode ser? Ela não pode ser uma opressão apressada, ela não pode ser um capricho da liderança, uma preferência, a gente não gosta dessa pessoa, vamos excluir mesmo. E ela também não é enviar essa pessoa para o inferno. Porque o intuito da exclusão é o quê? Se essa pessoa é salva, mas ela está realmente impenitente naquele momento, essa pessoa vai sentir falta da família da fé dela. E depois de um tempo, se ela for salva, como aconteceu em 2 Coríntios 2, essa pessoa volta arrependida. E ela é retornada à comunhão. Deixa eu dar um exemplo. Eu era um jovem universitário, membro de uma igreja muito boa, biblicamente saudável, lá em Atibaia, que praticava a disciplina bíblica. E eu tinha um amigo, 3 anos mais velho que eu, tocava no grupo de jovens, tocava no culto comigo, um tremendo de um baixista, e a gente tinha um grupo de homens, onde a gente estudava a Bíblia juntos, e um cara extremamente querido, carismático, muito jóia. Eventualmente, esse cara começou a se envolver com uma mulher incrédula. Começou a ter um namoro, já estava errado. E aí, eventualmente, ele começou a ter relações sexuais com ela. E um amigo ficou sabendo e confrontou. Ele não ouviu.
Esse amigo chamou outros dois, eu acho que um dos meus irmãos, se eu não estou enganado, foi um dos que foi, confrontou ele biblicamente, ele não ouviu. O assunto foi levado numa assembleia para a igreja, todos nós ficamos tristes de saber disso, porque a gente sabia biblicamente que se ele não se arrependesse, ele seria excluído. Todas as vezes que eu subia para tocar, e eu via que tinha um baixista diferente, cara, eu ficava muito mal, porque eu lembrava desse cara. Quando eu vi o irmão dele, que tinha a minha idade, eu ficava, meu, que situação. Imagina, na casa dele, como é que devia ser? A gente não sabia nem o que falar para ele. Disciplina eclesiástica é um tópico difícil. A gente não sabia nem o que falar. Eu vou terminar essa história, mas é difícil. Emocionalmente é difícil. Espiritualmente e até conceitualmente. O que eu acho disso? Será que é certo? É um assunto que a gente reluta a falar até dentro da igreja, por vários motivos. Porque as pessoas não estão acostumadas com essa ideia de ser responsabilizado pelos seus pecados. Pastores também pecam. A gente tem dúvida se a disciplina é o melhor caminho ou não, é a melhor opção ou não. Nos perguntamos se a gente fez tudo para recuperar essa pessoa não arrependida. A pessoa pode entender completamente errado o motivo da disciplina, ficar bravo, se rebelar, até tentar processar a igreja, isso tem. Quem aqui gosta de ser confrontado? Ninguém. A igreja é pequena, a gente não pode perder ninguém, eu já vi isso. É o irmão que mais dizima aqui na igreja, não pode excluir ele, imagina, como é que a gente vai ficar? Tem de tudo, tá? Agora pensa comigo, tem professor aqui? Tem professor de matemática aqui? Ok, é uma professora de matemática. Então, você vai lá e ensina a lição, mas não corrige os seus alunos quando eles estão errados, tá certo? De jeito nenhum. Ou um médico que fala da saúde, mas ele ignora o câncer. Ele ensina, mas ele não corrige uma pessoa que não está se cuidando. Ensinar requer explicação e também correção. Ser um bom médico significa, entre outras coisas, encorajar a saúde e combater a doença. O problema é que fazer discípulos sem disciplina, reparou que a raiz da palavra é a mesma? Discípulos e discípulos e disciplina. Fazer discípulos sem disciplina faz tanto sentido quanto um médico que ignora tumores, como uma professora que ensina, mas não corrige os seus alunos. Disciplina eclesiástica é sinônimo de amor. Guarde bem isso. Hebreus 12, vocês conhecem essa passagem, né? O Senhor disciplina quem ama e a castiga ou açoita todo aquele a quem ele aceita como filho, não é incrédulo, como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. As igrejas devem praticar disciplina fundamentalmente por causa do amor. Amor pelo bem do pecador, para que ele chegue ao arrependimento, e amor pelo bem da igreja, pelo irmão mais fraco, para que ele não se desvie. Amor pelos incrédulos, para que eles não tenham uma falsa visão do cristianismo por conta da hipocrisia, que era o que estava acontecendo em Corinto. As pessoas de fora da igreja estavam olhando e falando assim, mas peraí, crente dorme com a madrasta? Nem eu que sou incrédulo faço isso. Amor pelo bem de Cristo, para que nós representemos o santo amor de Deus na nossa vida pessoal e também na nossa vida coletiva como igreja. A disciplina eclesiástica, ela é um aspecto do discipulado, reparou de novo? Discipulado cristão. As palavras, elas estão no campo da educação, por isso que ensino envolve correção. Não é de surpreender que
que haja uma prática muito antiga sobre disciplina, que fala de disciplina formativa e disciplina corretiva. Isso posto, eu quero ver rapidamente alguns pontos importantes, e aqui vai principalmente para os líderes, mas os membros têm que saber disso, de alguns passos que são importantes para que haja uma disciplina bíblica saudável dentro da igreja, e esses pontos vão estar aí. Ponto A: antes de disciplinar, pastores, ensinem a congregação sobre santidade e arrependimento. Ser cristão não é apenas sobre uma decisão, mas é sobre uma fé contínua em Jesus e uma contínua postura de arrependimento de pecados. Isso que é se submeter a Jesus como Senhor. Deus quer que o seu povo seja diferente do mundo, Ele quer que as pessoas vivam vidas santas e batalhem contra o pecado. Isso significa se arrepender. O arrependimento não é parar de pecar, infelizmente. A gente vai continuar pecando, mas significa que alguém declarou guerra com o pecado. E a igreja tem que entender isso antes de que ela possa praticar disciplina. Segunda coisa, antes de disciplinar, pastor e pastores, ensinem a congregação sobre disciplina. Isso é uma das coisas que a gente está fazendo aqui. A igreja não vai colocar alguém para fora, a menos que ela entenda que existe os de dentro e os de fora. A igreja local, da qual Jesus deu a autoridade para ligar e desligar, tem que ser algo claro na mente de todo mundo. Essa autoridade não foi dada para um ou outro indivíduo, mas para a igreja como um todo. Terceira coisa, antes de disciplinar, ensine a congregação sobre disciplina, não só sobre membresia, mas sobre disciplina. Aquilo que a gente vê em Mateus 18, né? Por quê? Se você olhar, abre aí Tito 3:10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. 1 Coríntios 5, né, falando daquele texto, né, olha lá, por toda parte se ouve que há imoralidades entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E aí o versículo 4 fala: quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem para Satanás, para que o corpo pode ser destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem várias outras passagens, gente. 2 Coríntios 2:6, Gálatas 6:1, Efésios 5:11, 1 Tessalonicenses 5:14, 2 Tessalonicenses 3, de 5 a 15, 3 de 6 a 15, 1 Timóteo 5:19 e 20, 2 Timóteo 3:5, todas essas passagens vão falar sobre disciplina. A gente tem que entender que disciplina eclesiástica não é aquela pessoa vai ver, eu vou excluir ela na assembleia. Não, é uma promulgação da justiça de Deus, e que tem como objetivo alertar e resgatar essa pessoa, e não punir essa pessoa porque a gente não gosta dela. Aliás, se você não gosta de um irmão em Cristo, você tem um problema com Deus, vai resolver isso com Deus e depois com essa pessoa. Mas a disciplina também alerta sobre o julgamento vindouro. Quarta coisa, antes de disciplinar, tenha certeza de cultivar uma cultura de discipulado. É o assunto que a gente vai tratar amanhã. Então, antes de praticar disciplina, a igreja precisa praticar uma cultura onde, entre outras coisas, as pessoas da igreja sabem receber e dar encorajamentos piedosos. Como a nossa cultura fala, críticas construtivas. A prática de disciplina dentro da igreja vai ocorrer melhor quando a igreja entende que o evangelho nos chama ao arrependimento
E como pecadores arrependidos, nós sabemos que nós estamos propensos a nos enganar. A gente precisa de outros cristãos nos ajudando a ver aquilo que a gente não consegue ver em nós mesmos. Funciona melhor numa igreja onde a gente aprende a praticar essa repreensão amorosa uns com os outros, esse amor exortativo. Agora, uma igreja que nunca fez isso, ela vai confundir e vai machucar as ovelhas se ela fizer uma disciplina em público. Quinta coisa, antes de disciplinar, tenha certeza de atualizar os documentos da igreja. Por quê? Porque a gente quer que os membros da igreja saibam pelo que eles prestarão contas. E aqui vale a ideia de ter uma declaração de fé, né? Se não existe, né, a criação de uma, para que os membros saibam o que uma igreja, o que essa igreja crê. Vale a criação, e aqui é uma outra sugestão, de um pacto de membresia. Eu, por exemplo, quando fui membro dessa igreja, eu assinei esse pacto de membresia, que me dizia aquilo que eu estava declarando que eu iria fazer como membro de uma igreja. Isso protege até a igreja de processo. Lá nos Estados Unidos isso já é comum, aqui no Brasil está virando moda já, pessoa que é excluída da igreja, processar a igreja, não me deixa mais fazer parte da membresia. Mas peraí, você assinou um termo dizendo que você se submetia a isso, e se você não se submeter a isso, você seria excluído. Então é só até uma preservação para a própria igreja, tá? Sexta coisa, antes de disciplinar, tenha certeza de que o rol de membros está atualizado. Isso também é importante. Praticar a disciplina na igreja exige que as igrejas saibam quem é a igreja. Uma outra igreja que eu frequentei, encontro de homens, o pastor titular da igreja sentou numa mesa, era um retiro, e aí sentou numa mesa, estava lá com um cara, falou, puxa, prazer, eu sou o pastor Glênio, quem é você? Aí eu falei, eu sou fulano de tal, membro da igreja há 20 anos. Recentemente eles fizeram uma limpa no hall de membros, limparam quase, não sei se foi 750 ou 850 nomes. Eles tinham mais de 1.500 membros no hall, agora eles têm 700. Gente que já tinha morrido há um tempão, gente que veio na igreja, sumiu. Atualize o hall de membros, tá? Até por uma questão de integridade, de honestidade, a gente precisa saber para quem eu presto contas. Ponto G aí, quando disciplinar, considere cuidadosamente quais pecados requerem disciplina. É uma maneira de resumir, dizendo que a disciplina eclesiástica formal, ela é requerida em caso de pecados graves, impenitentes, externos. Como é que eu vou excluir alguém por pecado de pornografia? Não tem como saber. A menos que a pessoa declare publicamente, mas eu nunca vi alguém fazer isso. Ou o pecado dá uma ideia de um pecado que acontece na mente. Orgulho. É um pecado terrível? Mas não tem como ser. Como é que eu vou julgar essa pessoa orgulhosa? É uma coisa muito, eu posso, talvez um cônjuge fala, porque conhece melhor, tal, mas é muito subjetivo, é difícil, tá? Então, só para a gente entender que precisa haver uma manifestação externa, que é o que a gente viu em Mateus 18. Se você vir ou ouvir com os seus ouvidos, que alguém pecou, vai lá. Não é se você imaginou que aquela pessoa está pecando, tá? No texto não diz isso, precisa ser visto ou ouvido, tá? Agora, isso não exclui suspeitas, tá? Então, se você está suspeitando que aquela pessoa é gananciosa e tá, vai lá e conversa com o irmão, pergunte, exorte, faça perguntas e procure ajudar esse irmão. E aí você faz o primeiro passo da disciplina, você não precisa ir para outros, tá? Então o pecado ele tem que ser sério, tá? Eu posso observar um irmão meu que está exagerando ao contar uma história, ele está aumentando, ele está mentindo, então aí eu começo a perceber determinadas coisas.
Mas eu posso entender que isso não é passível de exclusão, óbvio que não. Eu vou ajudar esse meu irmão a mudar esse estilo de vida que ele tem, de aumentar as histórias, de contar mentira. A disciplina eclesiástica apropriada é quando o pecador está impenitente. Guarde bem isso. A pessoa ela não se arrepende quando ela está envolvida num pecado sério. Ela é confrontada com os mandamentos de Deus em particular e ela se recusa deliberadamente a largar o pecado. Ela valoriza mais o pecado do que Jesus. Isso mostra que ela provavelmente nunca nasceu de novo. Agora pensa no caso aí, você almoçando com um membro da igreja que confessou para você que ele teve um relacionamento, está num relacionamento sexual ilícito. Aí você pergunta para essa pessoa se ela sabe que a Bíblia é contra essa prática. Aí a pessoa fala assim, sim, eu sei. Só que aí a pessoa fala assim, não, eu estou em paz com Deus. Já é estranho, mas acontece. O que você vai fazer? Você implora para que essa pessoa se arrependa. As outras pessoas da igreja, elas devem fazer o mesmo. Mas a resposta dele é, eu estou tranquilo, Deus não está bravo comigo. E aí depois de vários meses, de muitas conversas, a igreja remove essa pessoa da comunhão. O pecado era sério, o pecado era impenitente e uma clara manifestação externa. Isso poderia levar aos de dentro e aos de fora da igreja a uma clara distinção do que significa ser cristão. A igreja passou vários meses indo atrás dessa pessoa, isso mostra que ela é amada. A igreja queria que essa pessoa se afastasse do seu pecado e soubesse que Jesus é o que de mais valioso esse mundo tem. E ainda assim essa pessoa escolheu o quê? O pecado ao invés da palavra de Deus. Logo, a igreja agiu corretamente. Ponto H. Quando disciplinar, considere cuidadosamente o quão rápido se age. E aqui, obviamente, mais para a liderança, mas é bom que vocês que são membros saibam disso. O processo de disciplina, ele é lento. Ele tem que ser lento. Principalmente quando o pecador, ele mostra o interesse em lutar contra o pecado. Tá? Não é a natureza do pecado que precisa ser considerada apenas, mas a natureza do pecador. As pessoas diferentes, elas têm processos diferentes, tempos diferentes, requerem estratégias diferentes. Como Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos vocês, irmãos, a que vocês advirtam os ociosos, confrontem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Mas às vezes a disciplina tem que ser mais rápida, sim. E tem duas justificativas bíblicas claras para acelerar os processos de disciplina. Primeiro, divisão na igreja. Isso geralmente envolve fofoca. Fofoca é um câncer. Ari Veloso falava que ele corria mais rápido para apagar um incêndio de fofoca do que um incêndio de adultério na igreja. E segunda coisa, pecados que são flagrantes, surpreendentemente fora da lei de Deus, da profissão cristã que alguém faz, pecados como esse que a gente viu em 1 Coríntios 5 aqui, onde Paulo fala, exclui direto, foi lá e assassinou alguém, roubou um banco, coisas desse tipo, tá? E, quando disciplinar, considere cuidadosamente em como envolver a congregação. Procure maneiras práticas aí, que a igreja ela participe nesse recebimento de novos membros. Porque aí, na hora de disciplinar, fica mais fácil de envolver a igreja. Todo membro da igreja tem que ter interesse em zelar pelo nome de Cristo. Se você dá de ombro e fala, isso aí, eu não vou na assembleia, porque, gente, a assembleia é a reunião familiar. Se você não tem interesse em estar na reunião familiar, tem alguma coisa errada. E não é para ficar dando pitaco, é para participar dessa reunião familiar.
Aliás, até uma proposta, mudar o nome de assembleia para reunião familiar. A gente vai se encontrar como família para discutir os assuntos. Lá quando tinha assembleia lá na igreja do Dever, assembleia lá, imagina uma igreja com 900 membros, tem muitos assuntos para tratar. A assembleia durava umas 2h30, às vezes 3 horas. Sabe o que os membros faziam? Era no período, era sempre no domingo à noite. Eles levavam comida para a assembleia. Gente, era uma farofa. Lá, hoje com esse negócio de pedir por telefone e tal, chegava cara entregando pizza, eles levavam marmita, sanduíche, ia para a cozinha, esquentava a marmita no micro-ondas, aí começava a assembleia, estava todo mundo com comida. Aí a primeira assembleia que eu fui, eu não estava sabendo de nada disso, né? Fui sem comida, passei fome. Fica 3 horas de assembleia lá e eu vendo todo mundo comer, pizza passando para lá, pizza, nossa, estou com fome, gente. Mas é a reunião familiar, tá? Então, a gente tem que se interessar, tem que ter interesse. Ponto J, depois de disciplinar, considere cuidadosamente como interagir com a pessoa que foi excluída, tá? Os membros da igreja geralmente não sabem muito bem como agir, você fica numa saia justa, né? Imagina a pessoa que foi excluída, tem 10 anos de igreja, você conviveu com ela esse tempo todo, você não sabe, né? A pessoa vai cruzar com você na rua, você não sabe nem o que falar. Primeira coisa que você tem que entender, essa pessoa não pode fazer parte da membresia, da ceia do Senhor. Ela não pode se achar como um membro da igreja, tá? Significa que você vai proibir ela de entrar na igreja? Não. Você que está servindo a ceia, você vai falar, você não. Não, isso é um problema dela com Deus. Mas você tem que falar isso para ela quando ela está sendo excluída. Por que você não impede essa pessoa de vir à igreja? Porque o lugar onde ela mais vai ver o evangelho é aqui. E quando você estiver com essa pessoa, você não trata ela como se tudo estivesse bem. Como é que você trata o incrédulo? Eu espero que você trate ele assim. O que de melhor você pode dar para o incrédulo? É o evangelho. E é isso que você tem que fazer para essa pessoa. O Novo Testamento vai falar sobre isso em vários lugares. 1 Coríntios 5,9, 1 Coríntios 11,2, 2 Tessalonicenses 3,6, 2 Timóteo 3,5, Tito 3,10, João 2,10. Diferentes circunstâncias requerem diferentes atitudes, mas para mim, geralmente se resume a 2 pontos. Exceto em situações que a presença física da pessoa não arrependida, né, que foi excluída, é uma ameaça, tipo um ladrão de banco, um assassino, um estuprador, alguma coisa assim, a igreja deve receber essa pessoa nos cultos, tá? Mas, de novo, isso é opinião pessoal, tem gente que pode divergir, mas não tem melhor lugar para essa pessoa estar do que na igreja, debaixo da pregação da palavra de Deus e do evangelho. Segunda coisa, embora membros da família de sangue, tá? De um indivíduo disciplinado corretamente devem continuar com as suas obrigações bíblicas de uma vida familiar, Efésios 6, de 1 a 3, por exemplo, né? 1 Timóteo 5, 8, 1 Pedro 3, 1 a 2, a igreja como um todo deve mudar radicalmente a maneira como você se relaciona com essa pessoa. Você saía para comer pizza com essa pessoa depois da igreja? Para com isso. Você quer ver? Para você ver que não sou eu falando, você nem precisa abrir, eu quero que você ouça. 2 João. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. É um incrédulo aqui. O que permanece na doutrina tem tanto o pai quanto o filho. Se alguém vem ter com você e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dei boas-vindas. Quem está falando isso é o apóstolo do amor, João. As interações não devem ser caracterizadas por simpatia entre 2 cristãos. Ô irmão nada, não é seu irmão em Cristo. Mas você precisa ter conversas intencionais que vão tratar do evangelho com essa pessoa. Último ponto,
depois de disciplinar, considere cuidadosamente quando restaurar essa pessoa à disciplina. A restauração da comunhão da igreja, ela ocorre quando há sinais verdadeiros de arrependimento. A aparência do verdadeiro arrependimento depende da natureza do pecado. Então, uma pessoa que era mentirosa e continuou mentirosa, mentindo, e declaradamente falou, não tem nada de errado, eu vou continuar mentiroso, e foi excluído, pode acontecer isso. Para que ela seja readmitida, ela tem que declarar que ela falou, eu estava errado, mentira é pecado, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso de ajuda. E aí a gente vai começar a perceber isso quando ela abre a boca, e antes ela mentia, agora ela parou de mentir. E às vezes o arrependimento é uma questão de preto no branco, como acontece, por exemplo, quando uma pessoa abandonou o cônjuge, e aí ela busca a reconciliação. É claro, você está vendo isso, tá? Para que haja arrependimento, precisa haver reconciliação desse casal, por exemplo. Mas às vezes, o arrependimento não é só um ato, é um processo que vai demonstrar que de fato essa pessoa se arrependeu e ela continua lutando com o pecado. Uma pessoa, por exemplo, num círculo vicioso, isso acontece, tá? Essa igreja que eu frequentei lá nos Estados Unidos, ela removeu várias pessoas por adultério. Ela não é o céu, tá? Ela não é uma igreja perfeita, mas ela busca ser uma igreja biblicamente saudável. Várias pessoas por adultério, por homossexualidade, por alcoolismo público, por ausência, por divórcio por motivos incoerentes. Agora, a maioria das disciplinas era com base em Hebreus 10, pessoas que deixavam de frequentar a comunhão dos santos. E eu participei disso, tá? A maioria das disciplinas afeta o corpo. É a ideia do membro que está necrosando e precisa amputar. Dói, mas se não amputar, o que acontece? O corpo pode morrer. Então é melhor tirar fora aquela parte e preservar o resto do corpo. Agora lembra, isso começa no privado, no particular, no um a um, evitando que chegue-se na exclusão entre duas pessoas. E se resolveu, glória a Deus. E já houve muitos casos de restauração que eu conheço. Já vi restauração de gente que era drogada, de gente que roubava, de cônjuges que traíram e que abandonaram, e inclusive daquele cara que eu falei para vocês, e é com isso que eu termino. 1 ano e meio depois, esse cara voltou, e eu lembro, era num culto de domingo à noite, e aí o pastor, ele não fez isso numa assembleia, eu achei interessante isso, ele fez isso no culto, justamente para mostrar para os visitantes, e talvez possíveis incrédulos que estivessem lá no culto, e obviamente ele conversou com o rapaz sobre isso, e o rapaz foi lá na frente, igreja lotada, e ele escreveu, né, a confissão dele, e ele pediu perdão, estava arrependido, ele já estava casado, não tinha como voltar atrás, mas ele estava arrependido, e ele pediu perdão para a igreja. Aí o pastor pegou o microfone e falou assim: quem aqui perdoa o irmão fulano de tal, eu quero que fique em pé. Gente, parecia um exercício militar, como se tivesse uma pessoa naquele salão levantando. Eu só ouvi um barulho, todo mundo levantou ao mesmo tempo. E a festa foi grande aquele dia. E nunca mais o assunto do adultério, do abandono daquele irmão, nunca mais aquele assunto foi levantado na vida daquele irmão, porque aquilo lá foi perdoado, ele se arrependeu, e é um irmão que até hoje, 15 anos depois que isso aconteceu,
Está firme e testemunha de Cristo com a sua família, sua esposa que agora crê no Senhor Jesus. Ele tem filhos, 2 filhos pequenos. Isso traz glória ao Evangelho. Exclusão traz glória ao Evangelho. Por isso que membresia e disciplina bíblica são pontos importantes na vida de uma igreja que quer ser biblicamente saudável. Vamos orar? Querido Deus, eu sei que foi extenso, eu sei que foram assuntos, principalmente essa segunda parte, assuntos mais difíceis, mas eu peço ao Senhor que essa igreja, que anseia por ser uma igreja bíblica, que ela possa olhar para a Escritura e perceber como o Senhor desenhou membresia e disciplina como assuntos vitais, para que a tua noiva seja adornada dessa maneira. Não é da nossa cabeça que igreja é feita, mas o Senhor já delimitou na palavra de Deus como uma igreja local deve ser. E que esse seja o intuito, o desejo e a aspiração de cada um dos membros dessa igreja, a começar dos seus presbíteros. Nós oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém.